Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula 27, e hoje vamos falar sobre patrimônio cultural. O que é isso? Os tipos, quais são aí as organizações, que estão por trás disso tudo e conhecer um pouco mais então do Brasil e do mundo. Como objetivo, temos analisar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial. Então, a palavra patrimônio, no sentido só a palavra, ela vem do latim pater, que significa pai. Então, é um conceito aí que está envolvido a noção daquilo que é passado como herança entre as gerações, de família, de paternidade, enfim, nesse sentido de gerações. Então, o patrimônio cultural diz respeito ao quê? A essa herança compartilhada, entre os cidadãos, que carrega em si, então, esses aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Então, é aquela herança cultural, a herança daquilo que o povo faz, que o povo cria, então, e que é passado de geração em geração. O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui, então, uma importância histórica, cultural e artística, então, para um país ou uma pequena comunidade, enfim. Arquitetura também é um exemplo, de patrimônio cultural, festas e danças também, músicas, manifestações aí populares, arte também, culinária, entre outros. É tudo aquilo então que tem uma importância histórica e cultural, aquilo que é a identidade então daquele povo, daquela sociedade. Assim nós temos então o patrimônio, pensando no patrimônio cultural nacional, que diz respeito ao Brasil de forma bem geral, ampla, e também aquele patrimônio cultural de São Bento do Sul, Então dessa sociedade, dessa comunidade. Quero citar duas organizações que são, então, responsáveis por, classificar e identificar e proteger esses patrimônios, então. Uma é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, ela propõe aí identificar, proteger, preservar esse patrimônio cultural, essa identidade histórica e cultural, então, do mundo de forma geral. E essa organização é considerada aí muito importante, porque ela vai cuidar, então, dessa história, da humanidade de modo geral. E a Unesco, ela é, assim, a nível mundial, com suas sedes, então, em cada país, e vai cuidar dessa identidade a nível humanidade, de modo bem geral, bem amplo. No âmbito cultural aí, a organização, então, depende do patrimônio histórico e a memória coletiva como forma, então, de defesa do direito ao acesso à cultura e à informação. Outra importante bandeira aí da Unesco é a promoção da liberdade de expressão como direito fundamental da democracia. Então, ela vem, como o próprio nome já diz, educação, ciência e cultura. É muito ampla uma organização, mas que ela vem aí cuidar, preservar esse patrimônio aí cultural para que não caia no esquecimento e não seja aí deteriorado com o tempo. Outra organização é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN. Aí é nacional, como o nome já diz, Ela é uma autarquia federal do governo do Brasil, criada em 1937. Ela é vinculada aí com o Ministério do Turismo e responsável pela preservação e divulgação, então, do patrimônio material e imaterial do país. Então, a Unesco a nível mundial, o IPAN a nível nacional, Brasil. Tem a função, então, de defender e favorecer esses bens culturais do país, então, proporcionando aí que isso fique para as gerações, mantendo, conservando tanto a arquitetura quanto a cultura, então, desse povo, não deixando cair no esquecimento. Agora, o patrimônio cultural, de modo geral, que a gente já viu, então, ele é dividido, é mais setorizado, então, em patrimônio material, imaterial, arqueológico e mundial. O arqueológico e o mundial,
eles até se subdividem em material e imaterial, né? A grande divisão seria então do patrimônio material e imaterial. Mas vamos entender um pouco de cada um. A palavra, então, né, o patrimônio material já vem disso de algo material, algo concreto, né? E os bens, então, tombados pelo IPAM, então, são de natureza material, são imóveis, cidades históricas, né, sítios arqueológicos, paisagísticos, são bens, são coisas palpáveis, né? Uma curiosidade que eu coloquei ali no cantinho, que a palavra ser tombado, um bem tombado, vem da palavra do tombo, que significa registro. Então, esses bens tombados, então, é um bem registrado como patrimônio material e imaterial, né, material no caso, como patrimônio cultural. Então, são cidades, são ruas, são coisas palpáveis, né? São coleções arqueológicas, museológicos também, documentos, né? São arquivos, também documentos fotográficos, né? Cinematográficos, então é tudo aquilo que é palpável, né? São patrimônio material. E, né, para ser ali o patrimônio, né, cultural material, ele precisa estar representando a cultura daquele local, daquele país, daquela cidade, trazendo toda essa herança cultural junto, né? Alguns exemplos, então, de patrimônio material. O Centro Histórico de Ouro Preto, né, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a cidade toda é muito histórica, tem uma história muito legal e a arquitetura toda vem, então, sendo conservada e esse Centro Histórico, então, de Ouro Preto, ele precisa manter essas características para que fique, então, registrado e possível de visitação para você observar como a tecnologia está avançando, enfim, mas aquilo mantém. Então, ele se mantém intacto, digamos assim, e preservado, então, para contar a história de Ouro Preto. Também, o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro também é considerado, então, patrimônio cultural material. E o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro. Então, toda a arquitetura da cidade de Paraty. A gente tem o exemplo, então, da igreja Santa Rita, que está no Centro Histórico de Paraty, e também, né, a vista, então, da rua ali do Centro Histórico. São lindas imagens e que são patrimônio cultural. Então, elas são preservadas e são defendidas por essas organizações que eu comentei. Também, em Olinda, o Centro Histórico de Olinda. Também temos, então, o Mosteiro de São Bento de Olinda e o interior da Igreja do Carmo, esse altar todo decorado. Então, também são bens aí tombados e zelados, cuidados, então, para se manter vivos na história. O patrimônio imaterial é aquilo que não é material. Então, é o quê? É aquilo que se relaciona, então, com as pessoas, são festas, saberes, celebrações, rituais, é aquilo que expressa a cultura do povo, então é algo concreto, tá? Por exemplo, a festa do Bumba Meu Boi é considerado, então, um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, olha só, uma festa aqui brasileira é considerada, assim, como patrimônio imaterial. Outros exemplos, então, de patrimônios imateriais. O frevo, né, a dança do frevo, então, também é patrimônio imaterial. A capoeira também é oficialmente considerada, então, patrimônio imaterial. Antes de eu seguir, é importante abrir um parênteses que não é algo, por exemplo, assim, a festa da minha cidade, tá? Ela pode ser típica, mas para ser patrimônio cultural e material é preciso que seja registrado, então, por essas organizações, tá? Para ter esse lado oficial. Também o Carnaval Paulista também é patrimônio imaterial de São Paulo. O Maracatu também é um patrimônio imaterial do Brasil. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo, é algo bem complexo, né? O Carnaval Paulista é patrimônio imaterial de São Paulo. O Maracatu, do Brasil. Então, tem tantas subdivisões e tudo, mas o que não muda, então, é esse valor histórico, cultural e artístico. O patrimônio arqueológico, então, vai ser o quê? Aqueles vestígios, então, encontrados, né,
sobre a evolução do planeta, sobre a evolução da vida, dos seres humanos, né? E essa preservação, então, ela permite estudar, né, traçar uma linha histórica da humanidade e tudo mais, e também a relação do homem com o ambiente. Aqui a gente pode dizer que o patrimônio arqueológico, ele é material, porque são o quê? As pinturas rupestres, aqueles artefatos encontrados. Então, são exemplos de patrimônios arqueológicos. O que mais, né? Exemplos de patrimônios arqueológicos. A Ilha do Mel, no Paraná, ela é considerada. O Quilombo dos Palmares, em Pernambuco, também, por seu valor, então, arqueológico do local. O patrimônio mundial diz respeito, então, às cidades e edifícios históricos, então, que tem um valor mundial, né? Muito amplo, então. E alguns exemplos, por exemplo, o Taj Mahal da Índia, o Grande Zimbábue no Zimbábue, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, Machu Picchu, a imagem, é uma cidade então desabitada que pertenceu ao Império Inca, onde atualmente então fica o Peru. E o local é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Aí vejam, como patrimônio mundial a nível mundo, planeta, então a Unesco então como é que eu posso dizer, organiza, protege, então administra esses locais. Então aqui já não é o IPAM que vai tombar, que vai zelar, mas sim a Unesco como organização então mundial, tá? Outros exemplos então, as ruínas de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul. Aqui é mais local, sim, Brasil, mas continua sendo um patrimônio mundial, porque diz respeito, então, a uma gama um pouco mais abrangente, né? Assim como o Centro Histórico de Ouro Preto. A gente já citou ele como patrimônio material, mas ele entra também, então, como patrimônio mundial. Muito bem, assim conhecemos um pouco aí, né, dos patrimônios, né? O que é material, o que é imaterial e como eles são aí organizados e zelados, então, por grandes instituições. Eu convido vocês, aqui em São Bento do Sul, o que é considerado patrimônio cultural, né? Será que existe esse tombamento também pelo IPAM? Fica aí uma dica de pesquisa. Um abraço e até a próxima!